Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui médicos qualificados, possui toda uma estrutura de saúde para que você tenha o melhor atendimento aqui na cidade de Erechim. É só fazer contato com o 3520-6100 e conhecer todos os planos de saúde que a Unimed possui. E agradecemos também a Campesato Farina, que cuida aqui do cenário do programa Viver com Saúde e está no mercado há mais de 51 anos produzindo móveis de alta qualidade. Então, na hora de reformar sua casa, seu consultório, seu escritório, enfim, Campesato Farina. E o Master Supermercados, que cuida da sua alimentação para que você esteja sempre muito bem alimentado. E isso faz muita diferença na sua vida, no seu rendimento diário. E hoje a gente vai conversar com o Dr. José Felipe Yuken, que é cirurgião digestivo aqui na cidade de Erechim, e nós vamos falar sobre um tema pouco comentado, a importância do nosso pâncreas e o porquê que algumas pessoas têm câncer no pâncreas. Doutor, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade única poder falar sobre esses assuntos que eu gosto tanto e que eu sei que são assuntos polêmicos, eu vejo no consultório a polêmica que são as doenças do pâncreas, né? Então acho que é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Pois é, doutor, e qual é a importância do pâncreas para a nossa saúde, para o nosso corpo funcionar direitinho? O pâncreas ele é basicamente uma glândula que tem duas funções primordiais. Assim. A primeira função do pâncreas é produzir insulina e regular a taxa de açúcar do sangue. Então, o diabetes tipo 1, por exemplo, é uma doença que passa pelo funcionamento pancreático, a produção deficiente de insulina pelas ilhotas de Langerhans. E o pâncreas tem uma função exócrina, que é a produção de enzimas que participam da nossa digestão. O pâncreas ele desemboca lá no final do estômago, numa porção chamada duodeno, que não é mais estômago, já é duodeno, sim, na papila. Então ele se mistura com o que a gente come e nos ajuda a digerir gorduras e carboidratos. Tu falaste antes das doenças do pâncreas. Tem muitas doenças que acometem o pâncreas? Eu acho que as duas principais doenças que acometem o pâncreas são a pancreatite aguda, né, que é uma doença grave que leva muitos pacientes à emergência, né? Sim. E o câncer de pâncreas, né, que é uma doença que nós temos uma taxa de
mortalidade ainda alta, né? Infelizmente, por mais que a gente avance em todas as etapas do tratamento, do diagnóstico, da reabilitação, a gente ainda não está conseguindo impactar a sobrevivência pelo câncer de pâncreas. Ainda estamos nessa descoberta de o que está faltando. E quando a gente fala de câncer de pâncreas, para mim, eu confesso que eu não conheço ninguém que tenha tido câncer de pâncreas. Quais são os sintomas que a pessoa começa a apresentar para que a gente até comece a prestar mais atenção? Sabe que isso é um assunto complexo, porque um dos motivos pelos quais o câncer de pâncreas ele é tão traiçoeiro e tem uma mortalidade tão alta é que a gente não consegue fazer o diagnóstico na hora ideal. Porque o pâncreas ele é um órgão que dá poucos sintomas, tá? Sim. Então, assim, tem sintomas gerais que acabam passando despercebidos, como dor abdominal, fraqueza, inapetência, para depois, quando a doença está um pouco mais avançada, a gente tem icterícia, que é o amarelão dos olhos, sim, coceira pelo corpo, enfim. Tem um sinal que é muito importante, que pouca gente sabe, que é o surgimento precoce do diabetes, ou o descontrole de um diabetes que vinha controlado na história daquela pessoa. Exatamente porque o pâncreas participa do processo de regulação do açúcar no sangue. Então, a gente sempre tem que levar em consideração essas mudanças no perfil do controle glicêmico, do controle do açúcar no sangue, tanto no paciente que não é diabético e desenvolve, quanto no paciente que já é diabético e de repente o diabetes fica descontrolado. Esse é um sintoma de câncer de pâncreas. Mas qual é a faixa etária que geralmente é acometida pelo câncer de pâncreas? A gente tem um pico de incidência a partir dos 55 anos, especialmente 65, 75. Mas eu tenho, como eu já estou a gente tem um volume de pacientes que nos procuram por causa dessa doença, eu tenho pelo menos uns 3 pacientes, uma cidade de 100 mil habitantes, isso é bastante, que tem menos de 50 anos, que a gente tratou e trata por câncer de pâncreas. Então, embora seja uma doença que tem um pico de acometimento numa fase mais tardia da vida, a gente tem casos de câncer de pâncreas acontecendo de forma mais precoce. E sobre a pergunta anterior, uma coisa que é uma estatística que eu sempre falo nas aulas, quando eu dou aula para os alunos ali na URI, tem um estudo em inglês que mostra que os pacientes têm uma média de 18 idas a médicos e serviços de saúde com sintomas vagos até fazer o diagnóstico de câncer de pâncreas. Então eu tenho uma crença pessoal e eu busco, através de pesquisa, a gente tentar otimizar isso, que a gente já opera muito bem câncer de pâncreas, a gente já faz quimioterapias e radioterapias ótimas. O que está faltando é o diagnóstico precoce. É nessas 18 vezes que o paciente vai no médico porque está com dor abdominal, porque está com um sintoma que parece uma gastrite, porque não está conseguindo comer. Numa dessas 18 a gente poderia fazer esse diagnóstico e a gente sabe que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura desse paciente, né? Pois é, e esse diagnóstico, ele é feito através de uma anamnese, através de um exame clínico, para que os médicos também comecem, de repente, se for um exame de laboratório, que comecem a introduzir esse pedido? Eu acho que o diagnóstico de câncer de pâncreas é difícil exatamente porque ele não tem um exame. Sim. Ele é a gente constrói o diagnóstico com a história do paciente, com os sintomas, com o exame físico. Claro, quando o paciente está amarelo, o diagnóstico fica mais óbvio, mas a gente precisa sempre suspeitar disso antes, né? Os exames clássicos, assim, para fechar diagnóstico são tomografia de abdômen e ressonância de abdômen. São exames caros, complexos, que exigem radiação, no caso da tomografia. Então, essas limitações todas tornam o câncer de pâncreas de difícil diagnóstico. Mas o que nós, médicos, temos que ter em mente é sempre a suspeita. Por exemplo, num diabetes que descompensa, a gente tem que pedir alguma imagem do pâncreas quando a gente não consegue encontrar uma causa para isso. Sim. Ou um paciente que desenvolve um diabetes recente, a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Doutora, a pessoa diagnosticou lá o problema no pâncreas, o câncer, ela precisa passar por um processo cirúrgico e a gente fala tanto hoje em transplante, também tem como transplantar um pâncreas? Primeira pergunta, né?
a única chance de curar o câncer de pâncreas é com cirurgia, tá? Então, quando a gente diz assim, o paciente não vai fazer cirurgia, não significa que o câncer dele não é agressivo a esse ponto. Significa que essa lesão já passou do ponto de operar e nós já não vamos mais poder oferecer cura para esse paciente. Sim. A cirurgia do pâncreas evoluiu muito. Dos anos 80 para cá, a cirurgia se transformou. A gente aprendeu a ressecar mais linfonodos, que são as ínguas da região. A gente aprendeu a melhorar as margens cirúrgicas da cirurgia do pâncreas para não deixar a doença. A gente aprendeu a ressecar veia, que às vezes a doença ela invade a veia mesentérica superior, por exemplo, que é uma veia crucial do aparelho digestivo, tornaria a cirurgia impossível. Hoje a gente consegue ressecar essa veia e reconstruir. Isso também para artérias, entende? Então, na verdade, o tratamento cirúrgico evoluiu muito. O problema é o paciente chegar em condições. A gente sabe que hoje 80% dos diagnósticos de câncer de pâncreas é feito no momento em que o paciente já não tem mais a chance de ser operado e, portanto, já não tem mais a chance de ser curado. Então, a cirurgia é a chance de curar esse doente. Qual era a segunda pergunta mesmo? Eu te perguntei sobre a questão de transplante, já que hoje nós falamos tanto no nosso Brasil aqui sobre transplante disso, transplante daquilo. Podemos transplantar um pâncreas? O pâncreas é um órgão transplantável, tá? Mas não para neoplasia. A gente transplanta o pâncreas para o diabetes. Quando o paciente não consegue mais produzir insulina, se faz transplante de pâncreas para isso. Embora seja uma cirurgia complexa, que poucos centros fazem, isso precisa ser feito em locais de extrema infraestrutura e que centralize todos os casos. Já é uma cirurgia de baixíssima frequência, então ela precisa ser feita em um lugar só para que drene todos os casos de uma região inteira para aquele lugar. O paciente fez a cirurgia aí do câncer no pâncreas. É tirado uma parte desse pâncreas, ele vai se regenerar? Como é que vai ser a vida dessa pessoa depois? Ela precisa fazer uma quimioterapia também? A maioria dos cânceres de pâncreas, o paciente tem que operar e fazer quimioterapia depois. Que essa maior chance de cura do doente é operar e fazer quimioterapia. Quanto a como funciona a vida do paciente depois da cirurgia do pâncreas. A perda de massa pancreática ela pode interferir no controle do açúcar do sangue e o paciente pode precisar de insulina depois. E eventualmente algumas questões digestivas pela perda dessas enzimas que o pâncreas produz, que a gente repõe com comprimido. Então, na verdade, a balança de risco-benefício ela acaba sempre beneficiando a cirurgia, porque nós estamos falando de uma doença extremamente agressiva. O câncer de pâncreas a gente só trata com cirurgia. Se depois da cirurgia o paciente ficar com diabetes e precisar de insulina, bom, existe insulina. Não é o melhor, mas se precisar, a gente tem insulina, né? O pâncreas ele não tem a capacidade de regeneração que o fígado tem, por exemplo. Então, a gente sabe que a gente, ressecando uma parte do pâncreas, a gente provavelmente vai ter que repor função dele, ou com insulina ou com enzima pancreática. Mas isso fica bem claro que a pessoa não vive se não tiver o pâncreas. Ela vive. Tem como fazer pancreatectomia total, que seria a retirada de todo o pâncreas. A gente divide basicamente a cirurgia do pâncreas entre cirurgia da cabeça do pâncreas e a cirurgia da cauda do pâncreas. Dá para combinar as duas, mas daí o paciente certamente vai precisar de insulina e certamente vai precisar usar a enzima pancreática para complementar a digestão. Mas é possível, é possível. E fora as restrições que acaba tendo depois desse procedimento, ou depois não tem mais restrições? Não, eu sempre digo assim no consultório, a gente opera os pacientes para que eles possam voltar à sua vida normal. Sim. Se a gente operar os pacientes e eles ficarem com infinitas restrições, a gente talvez não operasse. Claro que quando nós estamos falando de câncer, essa equação não funciona tão bem, porque a gente só tem a cirurgia como opção. Mas com a evolução das técnicas, tá? Muitas dessas cirurgias são feitas por vídeo, outras tantas por robótica, tá? Acho que a cirurgia do pâncreas, ela, em alguns casos, ela migrou de forma muito boa para a robótica. A robótica melhora muito o resultado cirúrgico do tratamento, especialmente de lesões mais complexas, tem que fazer ressecção de veia, enfim, torna a cirurgia mais precisa e tal. Quando a gente faz a cirurgia aberta,
a gente utiliza lupa de aumento, então a gente faz uma cirurgia que tenta ser o mais precisa possível para que o paciente tenha a melhor qualidade de vida e recuperação possível. Se a gente olha as curvas de sobrevivência pós-operatória ao longo do tempo, ela tem melhorado bastante. Sobrevivência das complicações cirúrgicas. Do câncer a gente ainda não conseguiu, talvez porque 80% das pessoas não têm a chance de ser operadas, mas as que têm a chance de ser operadas, no total, acaba não fazendo uma diferença para essa estatística da doença como um todo. Né? O senhor, como cirurgião e tem acompanhado aí a evolução da robótica, hoje em várias áreas da medicina, é possível que amanhã depois todas as cirurgias delicadas sejam feitas através de um robô? Eu acho que é uma tendência, tá? Se nós formos olhar para a história da videocirurgia, por exemplo, a gente tem algumas cirurgias que a gente praticamente não faz mais abertas. Retirada da vesícula, cirurgia bariátrica, cirurgia de refluxo, por exemplo. A gente tende a fazer elas todas por vídeo. Mas a gente não consegue generalizar a ponto de, não se faz mais essa cirurgia aberta, porque eventualmente a gente precisa. Existem algumas limitações técnicas da disponibilidade do robô, né? A gente tem robô em Passo Fundo, eu espero que em breve a gente tenha aqui em Erechim, mas a gente precisa ver isso acontecer, né? Verdade. Mas eu ainda acho que a cirurgia aberta tem o seu lugar, a cirurgia laparoscópica tem o seu lugar, e a cirurgia robótica está ganhando de forma muito importante o seu lugar também. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos. Aguarda a gente aí. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem. Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde, mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Instituto de Olhos Santa Luzia. E eu te pergunto, como é que está a tua visão? Tá com dificuldade aí de assistir televisão, de ler um livro, de ler aquelas letras miudinhas? Tá na hora de cuidar dos seus olhos. E o Instituto de Olhos Santa Luzia faz esse trabalho. Ele cuida de você com os melhores profissionais da região, com os melhores equipamentos, as melhores tecnologias. Então, agende uma consulta e faça o seu óculos, faça a sua cirurgia, resolve o teu problema de catarata, então, enfim, todos os problemas oculares com o Instituto de Olhos Santa Luzia. E também a Santa Mônica Imagem, que trabalha com tecnologia de ponta através de vários equipamentos que utilizam a inteligência artificial. Na hora de fazer os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. E a Unicred Eleva também, que cuida da nossa saúde financeira, e a gente não pode esquecer dela.
E a gente está falando hoje sobre o câncer de pâncreas. E quem está conosco hoje é o Dr. José Felipe Yucken, que é cirurgião digestivo. Doutor, as pessoas fazem a cirurgia, elas passam lá por um processo de quimioterapia durante um tempo. Depois disso, elas precisam continuar a vida tomando medicação para nunca mais ter esse problema, ou ela pode ter uma recidiva? Basicamente todos os tumores podem recidivar, né? Então é por isso que a gente tem um período de segmento dessas doenças, né? Então normalmente 5 anos de forma, digamos assim, preconizada, mas na prática a gente acaba acompanhando esses pacientes ao longo da vida, porque a gente sabe que essas doenças elas têm a chance de recidivar sim. Então mesmo operado e com quimioterapia adequada e completando o tratamento, ainda assim a gente precisa ter esse cuidado de monitorar essas possíveis recidivas da doença. Algumas pessoas que têm câncer, elas têm hábitos que precisam deixar de lado, até pela própria saúde delas e das pessoas com quem elas convivem. O tabagismo, ele tem alguma interferência? A pessoa tem que abandonar o cigarro, o álcool, o sedentarismo, enfim, cuidar do corpo um pouco melhor? Com certeza. Na verdade, a gente tem alguns fatores de risco para o câncer de pâncreas que são bem conhecidos e estudados, né? O tabagismo é um deles. Basicamente, o cigarro é fator de risco para diversas doenças, tanto câncer quanto doenças não oncológicas, tipo infarto, AVC, né? A obesidade é um fator de risco para câncer de pâncreas. O alcoolismo diretamente, através do consumo de álcool, e também de uma doença que ele causa, que é a pancreatite crônica, que a gente sabe que a pancreatite crônica é o maior fator de risco para câncer de pâncreas. E o próprio diabetes é um fator de risco, então o paciente que se torna diabético, ele precisa controlar o seu diabetes, porque isso também pode levar ao desenvolvimento do câncer de pâncreas, né? No caso daquele paciente que não é possível fazer cirurgia, qual é a indicação? Que tipo de tratamento para dar um pouco de conforto para ele? Nessa maioria dos pacientes, né, infelizmente, quando a gente tem... São 2 cenários, basicamente. É o cenário do paciente que não tem metástase, ou seja, que a doença está só no pâncreas, mas a gente não consegue ressecar. E o paciente que a doença está no pâncreas e está em outros órgãos. São 2 cenários bem diferentes, mas as abordagens são parecidas. Ambos vão fazer quimioterapia, eventualmente quimio e rádio, caso a caso, né? Sim. Mas a gente tem que tratar os sintomas, então a gente precisa tratar a dor com medicamentos, eventualmente com procedimentos percutâneos, que a gente chama, procedimentos que não são cirúrgicos, que são por punção, para tratar os nervos do abdômen, para que eles parem de transmitir o impulso de dor, a gente consiga controlar a dor. A gente pode utilizar procedimentos que também são percutâneos ou endoscópicos para abrir o canal da bile e tirar o paciente desse amarelão, que é a icterícia. A gente tem a possibilidade de fazer isso funcionando diretamente no fígado e passando um dreno ou uma prótese. E a gente tem a possibilidade de fazer isso por endoscopia, que a gente chama de CPRE, que é um procedimento que, inclusive, nós trouxemos para o SUS agora no Santa Terezinha. Esse procedimento não estava disponível, agora a gente tem esse procedimento no Santa Terezinha, então a gente consegue manipular esse canal da bile por endoscopia, não precisando nem puncionar e também nem fazer uma cirurgia aberta no paciente para resolver o amarelão. Isso possibilita que ele vá de forma mais tranquila e mais rápida para a quimioterapia, que é o que de fato o doente que não tem a chance de cirurgia precisa, é quimioterapia. Hoje, quando uma pessoa da família tem o diagnóstico de câncer, o médico profissional às vezes pede para que a família toda faça exames também para ter diagnósticos. Neste caso, a hereditariedade também pode ser um fator? Com certeza. Na verdade, esse é um fator de risco conhecido. A gente sabe que o risco de ter câncer de pâncreas, quando a gente tem um parente em primeiro grau, ele é 80% maior do que o risco populacional, tá? Quando a gente tem 2 parentes, tipo pai e mãe, ou pai de um lado e avô materno, a gente tem um risco que é 9 vezes o risco populacional. Sim. Então, é nessa população que a gente tem que focar o nosso rastreio, que não está estabelecido pela literatura, assim como está estabelecido o rastreio do câncer de intestino, que é fazer colonoscopia, rastreio da mama, que é fazer mamografia, enfim. No câncer de pâncreas não está estabelecido, mas a gente imagina que
a forma de melhorar a sobrevivência do câncer de pâncreas na população ao longo dos anos seja rastreando estas populações de risco. Pancreatite crônica, alcoolistas, diabéticos, familiares de câncer de pâncreas. E geralmente quando tem um problema, desencadeia uma série de problemas, né? Quando a pessoa não trata, não cuida. A gente vê assim, no consultório muitas pessoas que chegam num momento da vida que acumularam vícios, acumularam coisas tipo obesidade, tabagismo, colesterol elevado, etilismo, já com esteatose hepática, gordura no fígado, sabe? Então, assim, nunca é tarde, né? Mas tem que ser feito. É melhor se fazer uma prevenção de todas as doenças, né? Melhorando o estilo de vida, praticando exercício físico, cessando o tabagismo, se alimentando melhor. Nunca é tarde para fazer isso. Às vezes o paciente parte do pressuposto de que fiz isso a vida toda, não adianta. A gente nunca sabe por quantos anos mais esse paciente vai viver e tirar de cima dele o peso desses fatores de risco garante que a gente tenha uma chance menor de doenças no futuro, né? Qual é a taxa de mortalidade para quem tem câncer de pâncreas? A gente tem uma sobrevida em 5 anos, tá? Ou seja, pegamos todos os doentes com câncer de pâncreas, os 80% que não são curáveis e os 20% que são curáveis, em 5 anos nós temos em média 5 a 10% que sobrevivem. Então significa que em 5 anos nós temos 90 a 95% de perda desses pacientes. Uma coisa que eu acho muito importante frisar quando a gente fala isso não é uma doença que não vale a pena ser tratada. A gente vê essa cultura entre o público leigo, né? Tipo, câncer de pâncreas, não, isso aí é morte certa. Não é. Quando a gente faz o diagnóstico certo e aplica toda a tecnologia e a ciência que a gente já sabe que nós desenvolvemos dos anos 80 para cá, quimioterapia neoadjuvante, ressecção de vasos quando é necessário, a cirurgia bem feita, os conceitos últimos da cirurgia pancreática, que não são os mesmos dos anos 2000, que não são os mesmos dos anos 2010, isso vem mudando toda hora. Quando a gente aplica isso tudo e faz a quimioterapia depois, o doente tem chance. Então a gente não pode se assustar com esses números. Um exemplo, o câncer de cólon, de intestino grosso, sim, se nós olharmos lá nos anos 80, era a estatística do câncer de pâncreas de hoje. E hoje o câncer de intestino grosso tem um cenário completamente diferente. A gente opera o tumor do intestino, a gente opera metástase no fígado, a gente tem infinitos esquemas de quimioterapia, continua sendo câncer, mas o perfil de resposta ao tratamento mudou. Muito porque existe o diagnóstico precoce, que eu acho que é uma coisa que a gente precisaria desenvolver no câncer de pâncreas, que é para a gente não pegar 80% dos doentes num momento da evolução da doença que a gente não possa tratar. Com toda essa evolução da medicina e toda hora pesquisa, estudos clínicos, ensaios randômicos, está tendo no momento algum estudo para esse tipo de câncer? Eu vou te dizer que assim, embora todo ano tem, né? A cada 10 minutos, 20 minutos deve sair um artigo sobre câncer de pâncreas, desde diagnóstico até tratamento quimioterápico. A evolução, a velocidade da geração de conhecimento em medicina é assustadora, é espantosa. Para quem não é da área, não faz ideia da quantidade. Se a gente resolve seguir essas revistas todas científicas que produzem artigos, o nosso celular vai passar apitando todo dia uma notificação de um trabalho novo. O nosso papel ao se manter atualizado, saber quais as fontes e quais os trabalhos confiáveis e sintetizar isso. Então a gente precisa ler absolutamente todo dia. Eu leio câncer de pâncreas todos os dias. E por isso que eu digo que o que se fazia em 2000 não se faz mais em 2010, não se faz mais em 2020, já tinha coisa que se fazia em 2024 que a gente já não faz mais hoje. Então a educação médica continuada é uma coisa muito importante porque a velocidade de conhecimento é quase assustadora. Todos esses tratamentos, eles estão disponíveis no SUS ou é somente na rede privada? Muita coisa, praticamente tudo está disponível no SUS, tá? Eu acho que o que a gente não tem na rede pública, pelo menos na nossa região, é a cirurgia robótica, tá?
mas existem vários lugares em que isso é possível, mas é como eu digo, a maior falha no tratamento do câncer de pâncreas não é o tratamento, é o diagnóstico, é o paciente chegar tarde. Ele pode chegar tarde no SUS, ele pode chegar tarde na mesa da cirurgia robótica no melhor hospital do país. Tarde é tarde, tarde não tem convênio, não tem classe social, não tem cor. Chegou tarde, chegou tarde. Então a gente precisa melhorar o nosso diagnóstico, a nossa suspeita clínica de câncer de pâncreas. E ao diagnosticar, e isso eu falo nas aulas que eu dou sobre câncer de pâncreas, a gente precisa fazer o diagnóstico e agir. Às vezes a gente fica querendo... o diagnóstico de câncer de pâncreas às vezes é meio nebuloso. E às vezes a gente tenta confirmar ele e o tempo vai passando. Então, é preciso experiência com a doença para poder identificar ela de uma forma precoce, rápida e agir rápido, sem aquela incerteza de será que eu faço isso ou aquilo. Por isso que eu digo que a discussão interdisciplinar é muito importante. Conversar médico para médico, reuniões com colegas, discussão de casos, entende? Pois é, doutor, e aí também entra aquela questão de que muitas pessoas, quando têm uma dorzinha, elas vão na farmácia, elas compram um antiácido, elas compram um analgésico, e aquela dor ela passa, mas de repente ela se tornou um ciclo. Ela está cada vez mais frequente, e aí que está o erro da população em não procurar um profissional especializado para resolver na hora. A gente vê isso, sabe? A gente vê isso bastante no consultório, e é doloroso para a gente perceber que aquele paciente teve a chance, talvez ali 3, 4 meses atrás, e não foi buscar atendimento, ou eventualmente buscou atendimento e o diagnóstico não foi feito, ou buscou atendimento e ficou uma eternidade esperando um exame e o exame não saiu, entende? Então, realmente, a nossa ânsia por tratar esse tipo de doença, ela muitas vezes esbarra na velocidade do paciente chegar até o recurso técnico do tratamento definitivo, que é a cirurgia. É verdade, e aí fica uma orientação, um alerta para a população. Tem qualquer tipo de sintoma, seja uma dor de cabeça aí que está durando vários dias, procure um profissional especializado, procure ajuda médica. Nós temos vários hospitais em Erechim, nós temos UBS, nós temos UBS Escola, a gente tem muitas possibilidades, então tem que ter essa disposição da pessoa também. O médico está para ajudar, mas ele não pode buscar em casa. Com certeza. Doutor, obrigada por estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante. Parabéns pelo seu trabalho e principalmente por estar formando novos médicos através do nosso curso na URI. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de falar com a população aí sobre essa doença que é um dos meus focos de trabalho, uma das minhas grandes paixões, e eu espero que a gente veja muita coisa acontecer nos próximos anos aí no tratamento do câncer de pâncreas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. E a você que nos acompanha também, muito obrigada pela sua audiência e aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, Campesato Farina, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e o Instituto de Olhos Santa Luzia. Boa noite. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Já é Páscoa aqui no Master, e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em 3 vezes nos cartões. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta?
Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.